Olá pessoal, tudo bem? Na aula de geografia de hoje, nós vamos tratar de um assunto que nós já conhecemos, o universo e o sistema solar. Nós já estudamos esse tema em ciências, porém agora esse conteúdo que também faz parte de geografia vai ser visto novamente, mas de uma forma um pouco mais resumida, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos conversar na aula de hoje é sobre o que é uma teoria. Teoria é algo que explica por que alguma coisa acontece. Ela é feita com base em anos de testes e observações. Podemos entender uma teoria também como uma explicação que já foi exaustivamente testada e se baseia em muitas observações. Então, existem diversas teorias que explicam sobre a origem do universo. Então, nós temos as teorias religiosas, culturais e científicas. As científicas, que nós estudamos com maior ênfase na escola, elas são construídas com o trabalho de muitos cientistas diferentes, unindo diversos estudos em vários e vários anos de estudo. As religiosas e culturais dependem das pessoas e das crenças que as pessoas têm. E nós devemos também respeitá-las da mesma forma que as teorias científicas. Então, vamos conhecer agora o que é uma teoria científica de origem do universo. Essa teoria de origem do universo, que é científica, é chamada de Big Bang. Através dela, o universo teria surgido há 15 bilhões de anos, a partir de uma súbita expansão de um único ponto, que é chamada de grande explosão. Mas como nós já vimos anteriormente, não necessariamente foi uma explosão, mas foi uma súbita, ou seja, do nada aconteceu uma expansão a partir de um único ponto que formou todos os elementos que nós conhecemos no universo. E o universo continua em expansão, ou seja, o Big Bang continua acontecendo. E isso é comprovado pelo afastamento das galáxias, que é medido ao longo dos anos. Então, acredita-se que durante a formação do universo também tenha se formado aquilo que um dia originaria o sistema solar. Então, o sistema solar é a região do espaço sob influência do Sol. O sistema solar teria se originado há 4,6 bilhões de anos, então ele não se formou necessariamente durante o Big Bang, mas os elementos e outros matéria que formam o sistema solar tiveram origem no Big Bang há 15 bilhões de anos. Acredita-se que o sistema solar tenha originado a partir de uma nuvem de gás e poeira chamada de nebulosa. Essa nebulosa transformou-se em um disco em rotação, ou seja, que gira, com uma área central densa e quente, que então originou o Sol. Planetas e corpos celestes tiveram origem a partir dos restos dessa nebulosa. Então, o Sol apresenta 99% da matéria que compõe o sistema solar e apenas 1% da matéria que existe no sistema solar forma os planetas e os demais corpos celestes que existem no sistema solar. O sistema solar está localizado na galáxia chamada Via Láctea e é composto pelo Sol central, que é uma estrela, e 8 planetas. Mas afinal, o que é um planeta? Para ser um planeta, o corpo celeste ou astro tem que ter a forma próxima de uma esfera, assim como a Terra. Além disso, precisa orbitar uma estrela. Com essas duas características, a Terra e Plutão se enquadrariam como um planeta. Entretanto, existe uma terceira característica que o planeta precisa ser o objeto dominante em sua órbita, ou seja, na sua trajetória. A Terra é o objeto dominante em sua órbita, mas Plutão não é. Por isso, ele foi rebaixado a planeta anão. Anteriormente, ele era conhecido como um planeta, mas depois de vários estudos e a redefinição do que é um planeta, ele entrou numa nova categoria chamada de planetas anões.
Vamos dar uma olhada agora na composição do sistema solar. Então, nós temos o Sol como a estrela central e que fornece energia e luz para o sistema. Em seguida, temos o planeta Mercúrio, Vênus, a Terra e a Lua, o seu satélite natural, Marte. Aí, entre Marte e Júpiter, nós temos o cinturão de asteroides. E aí, na representação, um asteroide deste cinturão. Neste cinturão de asteroides, nós temos um planeta anão chamado Ceres. Em seguida, após o cinturão de asteroides, nós temos Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, que são planetas gasosos, enquanto que os planetas que estão antes do cinturão de asteroides e mais próximos ao Sol são rochosos. Aí, após Netuno, nós temos o cinturão de Kuiper. Então, aí temos na representação um asteroide do cinturão de Kuiper. No cinturão de Kuiper, nós encontramos então Plutão como um planeta anão. E após Plutão, nós temos outros 3 planetas anões. Além disso, não podemos esquecer dos cometas, que são bolas de gelo, gás e poeira que orbitam o Sol. E à medida que eles chegam próximo do Sol, eles derretem formando a sua cauda. A sua cauda, então, sempre aponta para a direção oposta do Sol. Ok? Vamos ver agora como foi a origem do planeta Terra. Há 4,6 bilhões de anos junto com o sistema solar. No início, a Terra tinha altas temperaturas, então ela era mais ou menos como nessa representação. Ela teve um resfriamento muito lento e após esse resfriamento lento, houve a formação da crosta. E então, após a temperatura atingir um nível adequado, a água passou a estar no estado líquido e se acumular nas porções mais baixas do relevo, formando os oceanos. Durante a formação do planeta Terra, se formou uma estrutura interna da Terra composta por várias camadas. Nós podemos representar a estrutura interna da Terra desta forma, como se fosse uma esfera partida ao meio formada por várias camadas internas, ou podemos representar desta forma, como se fosse uma fatia que compreende desde a superfície até o interior. Então, a camada mais externa da Terra, a mais superficial, onde estão os oceanos e que forma os continentes, é chamado de crosta terrestre. Então, nesta outra figura, nós vemos a crosta terrestre, que também é chamada de litosfera. Ela é a camada mais fina e ela tem uma espessura variável, pois depende da altitude dos continentes e também do tamanho que é o assoalho oceânico, ou seja, a camada que fica no fundo dos oceanos. Ela é uma camada formada por rocha no estado sólido. Em seguida, as 2 camadas abaixo da crosta terrestre recebem o nome de manto, mas podemos subdividi-las ainda. A camada logo abaixo da crosta terrestre recebe o nome específico de manto externo ou astenosfera. E a camada abaixo do manto externo está o manto interno ou mesosfera. Essas 2 camadas são formadas por rochas em um estado pastoso e é de onde vem o magma que é expelido pelos vulcões na forma de lava. E por último, as 2 camadas mais internas da Terra recebem o nome de núcleo. O núcleo também pode ser dividido em 2 camadas. Temos o núcleo externo, logo abaixo do manto interno, internamente ao manto interno. O núcleo externo ele é formado por rochas no estado líquido, enquanto que o núcleo interno é formado por rochas no estado sólido. Continuando com o estudo da Terra, vamos agora ver como surgiu o satélite natural da Terra, a Lua. O surgimento da Lua teria como teoria a teoria do grande choque.
na qual um corpo teria colidido com a Terra em seus primórdios. Após o impacto, uma grande quantidade de matéria foi lançada no espaço, que então formou a Lua. Existem outras luas no sistema solar, porém, quando nos referimos a elas, escrevemos com letra inicial minúscula, pois possuem nomes específicos. Enquanto a nossa Lua é simplesmente Lua, com letra inicial maiúscula, já que esse é o nome dela. Vamos ver agora como todos esses astros se mantêm orbitando em torno do Sol, bem como outros astros menores, como as luas, se mantêm orbitando seus planetas. Vamos pensar da seguinte forma. Quando soltamos um objeto, ele cai no chão, não importa a altura que ele seja jogado. Isso significa que o nosso planeta tem uma força gravitacional ou gravidade, que é o nome dessa força que atrai tudo para o centro da Terra. Estudos de Galileu, Kepler e Newton contribuíram para que leis e movimentos que regem o universo fossem construídos. Mas a gente já viu que é uma teoria. E o que então é uma lei? É uma regra que descreve o modo como um objeto se comporta, também baseado em muitas observações. Não necessariamente explica a razão desse comportamento, como ocorre muitas vezes com uma teoria. Então, a força gravitacional recebe o nome de Lei da Gravitação Universal, isso porque ela ocorre em todo o universo. Isaac Newton propôs essa lei. Ela descreve o movimento dos corpos sob a ação da força da gravidade, porém não explica por que os objetos se comportam dessa forma. Ela funciona da seguinte maneira: corpos maiores atraem corpos menores. O Sol atrai os planetas, por isso ele se mantém orbitando em torno dele. Já cada planeta atrai satélites naturais, como o planeta Terra atrai a Lua, bem como todos os objetos próximos à superfície. Por isso, nós conseguimos lançar no espaço diversos satélites que se mantêm orbitando o planeta Terra. Além disso, outro exemplo da lei da gravitação universal é quando chutamos uma bola. Ela faz um arco no ar e logo cai no chão. Além disso, a gravidade nos mantém presos à próxima superfície da Terra. Então, hoje, nós vimos esse apanhado geral sobre o universo e sistema solar. Vimos alguns temas que a gente não conhecia ainda, como o significado de teorias, leis e também como funciona a gravidade. E agora, sigam aí as orientações que eu vou postar no Google Sala de Aula para vocês darem continuidade ao assunto. Até mais!